Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Começando mais um Sócio Rural, oferecimento Deagro, fruto da terra. Hoje com esse gigante, pai de família, produtor, um cara que entende muito do agronegócio, numa visão 360 graus. José Donizete Pfeiffer. Prazer você estar aqui, a gente está aqui conversando, Pfeiffer, e eu queria que você contasse um pouco da tua história, do começo, como é que você começou no agro, você que já tem uma raiz ali, um pé no agro desde o início. Legal, o prazer é meu de receber vocês aqui. Eu acho que é super importante essa conversa, fico super feliz, inclusive, de ser o primeiro, saber agora que foi o primeiro entrevistado do Sócio Rural. Legal, né? Passou esse tempo e estamos aqui junto novamente. Então, a minha história, na realidade, é desde que eu quase que me conheço por gente. Eu sou família do produtor rural, né? Meu pai iniciou esse trabalho lá atrás e a gente veio aprendendo muito com ele, embora ele tivesse uma escolaridade mínima, mas tinha uma visão, um conhecimento muito forte e, inclusive, muitas coisas que eu falo hoje eu acabo trazendo o que eu aprendi com ele. E sempre quando eu estou hoje colocando o empresário rural com o produtor rural, eu faço essa comparação. E a história da gente começa em Porto Feliz. Logo depois eu casei, montei o meu próprio negócio lá, tinha uma fazendinha de leite, produzia gado de corte, e apareceu uma oportunidade de negócio na época, e acabou acontecendo uma venda interessante. E aqui em Itapetininga foi uma bênção, foi assim, eu sempre falo que foi ganhar na loteria, na Mega Sena, porque não coloco em uma capacidade minha de melhor ou de mais inteligente de fazer um bão negócio. Vi muitas áreas, fui em um monte de lugar, e quando eu passei aqui nesse lugar, até eu liguei para minha esposa, eu falei, nossa, eu achei aqui a fazenda ideal, tudo aquilo que a gente quer, que a gente precisa, e a fazenda estava totalmente escondida, era uma fazenda que estava arrendada para cana, bem abandonada, totalmente abandonada mesmo, mas foi assim um amor à primeira vista, uma paixão assim forte. E as coisas eu sempre coloco que elas têm que deixar acontecer, e foi o que aconteceu. A gente conversou com um proprietário que estava à venda, e até na época me falaram, olha, você precisa tomar cuidado que você vai falar com ele, porque o pessoal de São Paulo, assim e tal. E aí eu cheguei lá e falei para ele, olha, sua fazenda é a mais linda que eu já vi, mas não dá para comprar dentro do que você quer. Faz uma oferta, em 15 minutos a gente fechou o negócio, até os corretores falaram, pô, vamos botar isso num papel, foi muito interessante. E a partir daí, a gente começou a desenvolver o nosso trabalho aqui, que é na produção de grãos. Já tinha um pouco de experiência, que nem eu falei, lá era leite, e aí a gente passou a produzir grãos aqui. Como eu tenho um pouco de conhecimento do mercado financeiro, eu percebi que as coisas elas estão muito ligadas. Elas estão super conectadas. Uma coisa só existe porque a outra existe. E é isso que eu acho que a gente tem que passar para os produtores rurais, eles precisam entender melhor isso. Taxa de câmbio, taxa de juro, mercado futuro das commodities. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, a gente vai ter que enxergar o agronegócio como um todo, como um negócio. Que a gente adora, que a gente faz, que é a produção de comida, mas principalmente que nós estamos num segmento muito suscetível a qualquer mudança que tenha, seja por guerra, condição política e um monte de coisa. Então nós temos que adequar a tudo isso. Eu me lembro que mais ou menos uns 30 anos atrás eu li um editorial do Delfim Neto, que ele falava, olha, o Brasil precisa parar de querer bater de frente com a China nos manufaturados, precisa entender qual é realmente a nossa posição e as nossas características. Como naquela época a China tinha 800 milhões de habitantes, não era o 1,6 bi que tem hoje. E naquela época ele falava, olha, precisa entender que a China precisa de comida, e a nossa vocação é produzir comida.
E se a gente tivesse entendido isso, se os governos tivessem entendido isso lá atrás, hoje a gente teria uma infraestrutura melhor e uma condição melhor até de fazer. Mas ainda é tempo, temos que seguir se pega. Quer dizer, aquela história do produtor, ele é bom da porteira para dentro. Quer dizer, porteira para dentro também contempla enxergar o mundo, saber o que está acontecendo, acompanhar preço, né, Pfeiffer? Sim, exatamente. Se coloca muito, da porteira para dentro eu sou bom nisso, sou bom daquilo. Da porteira para dentro é tudo, tudo. A composição, desde você comprar os seus insumos, desde você fazer o seu trabalho no campo, até você conhecer esse mercado que está lá fora. Porque na minha visão, da porteira para fora, é quando você já embalou e vendeu o seu produto, daí não é mais seu. Mas a aquisição desses insumos, os investimentos, tudo é da porteira para dentro. A gente não pode enxergar da porteira para dentro simplesmente um mundinho fechado. Nós precisamos ter uma percepção do que está acontecendo no mundo para a gente viabilizar e manter a gente no negócio. Você comentou que você começou com leite, aí foi para grãos. A gente deu uma volta aqui pela sua fazenda, tem até gado de confinamento. Exatamente. Como eu tinha já um conhecimento em cima do gado, eu associei ao gado do confinamento a conexão do que eu já tinha. Então, por que eu resolvi fazer um confinamento? Primeiro, porque eu gosto do gado, sempre gostei muito. Segundo, a gente faz quase que um reaproveitamento daquilo que não vai produzir tanto. Para você ter uma ideia, você pega uma área de milho, né? A gente planta a área de milho na fazenda. Aquela área que vai produzir menos milho, a gente faz silagem e comida para o gado. Então você transforma aquilo em carne. E agora a gente desenvolveu a silagem de trigo também para a mesma situação. Aquele trigo que não vai produzir tanto ou o preço não está legal, a gente transforma aquilo em comida, em ração, em comida para o gado. E já pensando no gado e voltando para a área da cultura, um boi ele come em torno de 20, 22 quilos de comida por dia, de ração, de silagem. E 1,5 kg transforma carne, mais ou menos a média. O resto é dejetos. E isso aí a gente devolve para a terra e o projeto é que nos próximos 4, 5 anos a gente passe a utilizar 30% menos adubo químico com essa utilização desses dejetos. Com o esterco do boi ali, curtido. O esterco, urina, que tudo acaba sendo retido ali. E uma coisa que a gente acabou acontecendo sem não foi pensado nisso, mas acabou acontecendo, a região aqui ela é muito forte em pallets de eucalipto. E essa sobra do eucalipto, ele não serve para as granjas, é só de pinos. E a gente utiliza aqui para cama de boi, e ali tem uma retenção de urina. E essa retenção de urina, esse amônia que fica e acaba saindo, ele é um repelente enorme que você acaba utilizando, que não precisa utilizar inseticida no gado, por exemplo. Então a gente tem hoje uns animais aqui de ponta, tá? Com baixíssimo nível de aplicação de algum tipo de inseticida, seja para berne, para carrapato ou alguma outra coisa. Isso é uma novidade. Isso por conta do eucalipto ali misturado com a urina. Com a urina, porque tem uma amônia forte, então você tem um repelente forte. E até imaginando nisso, que a gente acaba jogando esse esterco com esse amônia, a gente está imaginando que isso possa ajudar como um repelente também de mariposas, e provavelmente em um tempo a gente precisa utilizar menos inseticida nas plantas. Olha só que legal. Isso aí é uma expectativa, tá? Não tem nada ainda concreto e nem científico. Mas é empírico, você está observando e está percebendo que há essa diferença. No gado a gente já teve essa diferença. Entendi. Então todos os animais que chegam aqui tem um protocolo, né, de vacina, dos medicamentos, mas não passa daquilo. Às vezes chega assim com mosca do chifre, que é o inseto mais comum na região, e para esse tipo de coisa a gente não faz nada, simplesmente só o fato desses gases estarem ali, ele já elimina essa exposição dele. Que legal. Quer dizer, na fazenda tem todo um ecossistema, você reaproveita tudo, né, no caso. Exatamente, a gente tem aqui uma preocupação grande de reaproveitar, utilizando da melhor forma possível, uma conscientização de meio ambiente, preservando áreas
de nascentes, principalmente, e é uma coisa que eu coloco bastante. Nós temos que maximizar a produção, e eu acho que o produtor tem que pensar muito nisso, maximizar o faturamento por hectare. Então, cada metro, cada hectare, ele tem que ter um faturamento mais alto possível, porque a conta é simples. Digamos que você consiga um spread de 5% no ganho. Se você fatura 10, seu spread é 1. Se você fatura 20, esse 5% é sobre o 20. Então você vai aumentar. Então maximizar faturamento anual por hectare é super importante. Até a gente tem aqui um trabalho, né, que a gente vem fazendo, que é esse desenvolvimento, que não é crescer de lado, não é crescer na vertical, e sim na horizontal. Como é que foi essa transição sua do milho para grãos e gado, os desafios que você teve, que todo produtor acaba tendo, né, no início? Na realidade eu tinha um pouco já de experiência, quando eu tinha fazenda de leite lá, a gente produzia comida, então tinha uma expertise. Essa transição ela foi acontecendo aos poucos, né? A gente vem acompanhando todo esse trabalho junto, que eu acho que é super importante você ter do seu lado pessoas com conhecimento, técnicos, agrônomos, para que te dê um suporte para todo esse tipo de coisa e para que você possa entender, inclusive, a vocação da sua fazenda, colocar aquilo que ela produz e melhorar. Eu acho que o fundamental de tudo isso são essas parcerias boas para você ter o resultado interessante. Que é uma coisa que eu sempre falo. Nada você se constrói a duas mãos, 4, 6, 8, 10 mãos. Então, é um grupo todo que vai poder fazer com que esse negócio tenha o resultado que você espera no final. E no caso, o papel dos governos para o produtor rural, plano safra, como é que você enxerga isso? Então, infelizmente, eu acho que a gente tem um sistema voltado para os bancos. O governo hoje, né, esse governo que aí está, existe uma ideologia contrária ao agro, existe uma falta de informação gigante de que se coloca, são algumas coisas pontuais que acabam desalinhando a necessidade do Brasil, que nem eu falei no início, a vocação do povo brasileiro, do Brasil, é produção de comida. A gente tem praticamente 3 safras ao ano, que se não tem em lugar nenhum no mundo. Então, o governo não faz a parte dele, isso é fato. Porque, você veja bem, a gente teve agora o lançamento do Plano Safra de 525 bilhões. O governo enche o peito de falar que é o maior Plano Safra da história, que é isso, que é aquilo. Em primeiro lugar, que não recompõe, inclusive, todos os custos que teve nos últimos 12 meses, os aumentos de insumos e aquelas coisas. E em segundo, é bom deixar bem claro que é o seguinte, o governo não desembolsa isso. O governo desembolsa só a diferença do subsídio do juro, a subvenção do juro. Para você ter uma ideia, o mercado financeiro coloca dinheiro cobrando a Selic, 14,5%, e quando o governo faz essas cotações do Plano Safra cobrando 12%, é a subvenção dos 2%. Então, para a gente ter uma continha mais rápida, no Plano Safra, que o governo anunciou de 525 bilhões, do bolso dele sai em torno de 16 a 22 bilhões, porque existe um subsídio maior para pequenos produtores e menores para grandes produtores. Só que ele não enxerga isso como um projeto de país, que quando você está falando, que nem eu falei, existe hoje uma ideologia, uma disparidade entre produtor, entre os grandes produtores, né, o agronegócio e o governo que aí está, mas ele esquece que isso aí abrange toda a cadeia. A quantidade de milhões de caminhoneiros, de borracheiros, de mecânicos que estão por trás de todo esse projeto, porque nós estamos falando de um segmento que é 25% do PIB, nós estamos falando de um segmento que radia quase 4 trilhões pela economia. Então esse dinheiro vai para todo lado, atinge todo mundo. Então
é muito importante que o governo fizesse uma aproximação maior disso, que inclusive para a gente abrir mercados, né, para exportar, porque são as divisas que inclusive acabam segurando o dólar nos preços que está hoje. E vou mais longe um pouquinho, precisa de ter investimento mais pesado nas indústrias nacionais, nas Embrapas da vida aí, para que a gente possa ter tecnologia melhores e mais nossa, para que no final da conta fique mais dinheiro para o país. Ô Pfeiffer, eu já vi muito caso de produtor aventureiro, a pessoa que começa, e aí ele começa a ganhar dinheiro, vem safra boa, começa a girar, aí a pessoa vai lá, compra uma caminhonete financiada, faz um investimento que talvez não precisasse naquele momento, podia jogar mais para frente. Será que para o produtor também não falta uma assessoria financeira, uma educação financeira nesse sentido? Com certeza, inclusive é o seguinte, hoje a gente está num momento muito complicado, né, endividamento pesado no setor, e vou chegar até no que você está falando aí, mas eu vou abrir um pouquinho o leque, porque excesso de crédito. Então, esse excesso de crédito e a má utilização desse crédito fez com que a gente chegasse nisso, porque o sistema empurrou você para aquilo. Para começar, por que a feira é em maio, final de ciclo? Para você tem aquela sensação que você ganhou muito dinheiro, que você terminou, senão não fechou ainda seus compromissos, nem pensou na próxima safra. E aí você tem aquela feira porque é para vender produto. Durante aquela feira você tem aqueles créditos, né, principalmente BNDES, um monte de coisa, que é uma outra coisa que o produtor tem que ficar esperto, que esses créditos de BNDES não é para favorecer você, produtor, e sim o mercado das máquinas agrícolas venderem seus produtos. Tanto é que quando você vai comprar um trator, alguma coisa, o cara pergunta para você, é financiado? Tem um preço, se é à vista tem outro. Então, que eu acho que é uma besteira, porque você paga à vista, você assume aquela dívida. Então, essa situação desse conhecimento, dessa educação financeira, infelizmente ela atinge não só os produtores, mas todos os brasileiros. A nossa educação financeira é muito falha porque o sistema, ele não quer que você tenha isso, porque quando você tem educação financeira, você tem capacidade de raciocínio e de fazer conta. E quando você não tem isso, o sistema te empurra coisas. Dentro do agro, você viu, né, costuma falar esse tipo de coisa. Há 40 anos atrás eu era o homem do campo, o caipira. O sistema viu ali a possibilidade de vender muita coisa, então transformou ele num empresário rural. E aí sobe um pouco a cabeça, você se sentiu um empresário rural com um baita de um endividamento, com uma caminhonete maior do que você precisa. Não que você não possa ter, você pode ter o que você quiser, a partir do momento que você esteja dentro das suas possibilidades. Mas, infelizmente, essa coisa foi desordenada, a produção ela ficou provavelmente muito grande, o mercado entende que quando tem uma produção muito grande ele não precisa comprar de uma vez, então ele começa a oferecer preços mais baixos, a necessidade do produtor vender por conta do endividamento alimenta esse mercado baixista que a gente está enfrentando hoje. Perfeito, e muitas vezes o produtor acaba comprando, não digo só uma caminhonete para uso pessoal, mas às vezes ele é levado, induzido a trocar um trator que às vezes ele não precisa, o dele é mais antigo, mas está dando conta, né? Também tem esse lado, né? Não, com toda certeza, e isso vem acontecendo assim aos montes. E aí cria um aspecto maior ainda. Ele, muitas vezes, ele acaba comprando um trator para produzir a mesma coisa, com o spread do mesmo jeito, e ele não percebeu que aquele custo ficou mais caro, porque aquele trator está mais caro. Só que o sistema induz você a comprar uma coisa nova, porque o ego infra o ego, né? A quantidade de terra plantada é um outro ponto. Então o cara compra um trator, ele já acha que ele tem que plantar mais, abrir o leque. Hoje a gente tem alguns problemas muito graves que estão acontecendo por conta disso tudo e que eu vejo que o problema está sendo atacado. Um exemplo, o Congresso está lá discutindo o alongamento da dívida, 10 anos, 3 anos para pagar, mas isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema porque é o seguinte, não está sendo atacado como que chegou nisso. O que trouxe o setor a estar com esse endividamento alto. Então simplesmente prorrogar sem resolver o problema, só vai acontecer que daqui 3 anos vai ter 2 dívidas para pagar. Ainda principalmente com taxas de juros exorbitantes que nem estão hoje.
Você está falando de taxa de juro, dessa taxa de juro que eles estão propondo, de 9%. Se a gente tem um spread hoje perto de 5%, 6% e alguns até negativo, como é que você vai pagar isso? Então, está sendo empurrado por debaixo do tapete um problema. Então, nós precisamos atacar isso, precisamos construir, talvez seja um momento de uma abertura de cabeça para essa situação de conhecimento do mercado financeiro. Precisamos entender mercado futuro para poder até tomar decisão. Você quer ver um exemplo? Você vai plantar um milho safrinha, por exemplo, em fevereiro. Você pode olhar, porque você vai colher ele em setembro. Então você já pode olhar quanto é que o mercado está projetando esse milho safrinha para setembro. Se você olhar lá que esse preço está hoje empatando ou até menor da sua expectativa, é interessante você não plantar, comprar aquele milho lá no papel, porque se você está pensando em alta, ele vai subir, e você não plantando, você vai alimentar a alta. Porque se você está olhando lá que ele está baixo, e você mesmo assim plantou, você está alimentando aquele mercado para aquilo que eles estão enxergando, que aquele preço vai estar baixo. Então a possibilidade daquilo do que você está fazendo dar errado vai ser grande. E existem as opções. Você fala, não, mas eu não quero correr esse risco. Você pode comprar uma opção de milho. Você vai correr o risco de 3%, 4% daquilo ali. Melhorar sua terra, plantar uma outra coisa. Precisamos entender muito melhor esse mercado para tomar as decisões. Quer dizer, o produtor tem que entender a lei da demanda e oferta, né? Ele vê que está com muita oferta, o preço está caindo, a conta não vai fechar. Então, às vezes, é melhor ele tirar a mão, falar, não vou produzir porque eu vou ter prejuízo. Exatamente, não, sem dúvida nenhuma. Ele tem que entender isso e é o que vem não vem acontecendo. Eu lembro que o Roberto Rodrigues, ele escreveu uma coluna, ele falou, há muito tempo atrás, e eu tive num evento e fui até dar os parabéns para ele a respeito disso. Ele falou, olha, produtor tá que nem o cara andando de bicicleta, não pode parar que ele vai cair. E o problema está acontecendo agora a gente está caindo, porque está tendo que parar, porque está sendo barrado por conta disso. Então, eu acho que a gente precisa de uma conscientização de associações, cooperativas, as próprias instituições financeiras, de organizar melhor esse negócio. É o nosso foco, é o nosso trabalho, é a vocação do Brasil, o mundo precisa disso, mas a gente precisa estar inteiro nessa condição, principalmente para a gente poder sentar em uma cadeira de negociação de olhar de igual para igual. Por exemplo, a China chega para comprar hoje no Brasil, vamos dar um exemplo, soja. Sabe que a gente não tem armazenamento para guardar tudo que produz, sabe que o produtor não tem dinheiro para isso. Então o que eles fazem? Eles pagam o preço que eles querem. Inclusive criaram hoje mais uma jabuticaba brasileira, que é o prêmio. Quando o preço de Chicago ou o dólar sobe, eles aplicam um prêmio negativo, ou seja, um desconto para pagar aquilo que eles querem. Até eu brinco, eu falei, viu, prêmio negativo, é que nem eu chegar para o meu funcionário e falar, viu, esse mês você vai ter um bônus negativo. é coisa mesmo. Só que a gente não tem poder de barganha com esse segmento por conta do que está acontecendo. Se a gente tiver melhor estruturado com armazenamento, a China precisa comprar. Nós precisamos vender, mas nós precisamos sentar numa mesa de negociação de igual para igual, que o negócio fique bom para os dois lados, e não o que está acontecendo hoje. E eu vou um pouquinho mais longe, a gente precisa tomar muito cuidado, acho que a gente tem que abrir mercado para todo mundo. O mercado chinês é super bem-vindo, é super necessário, eles precisam da gente, a gente precisa deles, que são gigantes, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque, puxa vida, a gente tem visto que o modelo chinês de negociação, ele é voraz. Visto o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela, mantinha-se um ditador lá por conta da necessidade da China de ter o petróleo barato, em detrimento de uma sociedade inteira, de um país inteiro sofrendo com a maior reserva de petróleo do mundo e sofrendo o que esse povo sofreu, a miséria que sofreu. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. Eu acho que é o seguinte, é aquilo que eu falei, todos os mercados são muito bem-vindos, mas a gente tem que ter a nossa autonomia de decidir esses preços e essa equalização de negócio. E aí passa por governo, passa por cooperativas, passa por grandes organizações que podem
organizar isso. E por investimento no Brasil também, né? Em logística, em silo, ainda tem esse lado que falta, né, Pfeiffer, no caso? Total, porque é o seguinte, a gente saiu assim, que nem eu falei, de produtor rural, um grande empresário rural, olhando por um todo, com um salto sem um planejamento. E a falta de planejamento desse crescimento todo que aconteceu, o boom do negócio, atropelou um monte de coisa. A gente hoje, você imagina não ter armazenamento para o que se produz. Isso já é um absurdo. Então, isso aí já é a parte de governo que tinha que estruturar tudo isso. Antes de fazer esse desenvolvimento grande, era para ter essa estrutura. A parte logística também. Como que se está num país de dimensões continentais sem ferrovias, que vai baratear esses custos? E hidrovias, então, que é super importante. Eu até brinco, eu falo, olha, quando a gente pega a logística brasileira com a logística americana, é quando a gente está transportando em lombo de burro, porque o nosso custo vai ficar lá em cima, vai ficar muito alto. Então, nós temos que fazer tudo esse tipo de coisa, melhorar a condição dos portos, porque aquela história, o nosso comprador pensou em comprar, a gente já tem que ter um navio já chegando pro cara lá, e com produtos de qualidade, cada vez mais produtos de qualidade, e não ter barreiras, né, que acabam segurando por condições sanitárias. Isso são uns absurdos que ainda acontecem. Então, eu acho que aí a parte, né, de regulamentação, principalmente de governo, nenhum produto pode sair do Brasil sem que tenha uma qualidade mesmo da melhor possível, para que o cliente do outro lado não pense, estou comprando no Brasil, tenho que aumentar a fiscalização para ver o que acontece. Então, nós não podemos conviver com isso. Vira e mexe, você vai falar, alguma planta foi interditada por conta disso ou daquilo. A gente precisa produzir coisas de qualidade e agregar valor nisso. A hora que a gente tiver toda essa condição, nós poderemos vender esses produtos com valores agregados, que vão melhorar nossa parte de baixo aqui, que é a produção. É muito comum no noticiário a gente ver a Europa vai parar de comprar carne do Brasil por barreira sanitária, e sempre, todo ano pelo menos tem umas 5, 6 situações iguais a essa. Então, quer dizer, sempre criam-se problemas para negociar melhor o preço da carne brasileira. Infelizmente, não só, às vezes até por conta de alguma coisa ser real, mas a gente tem ainda segmentos dentro da nossa sociedade que acaba boicotando, até por viés político, que a gente tem muito isso. Se fala, né, se ensina nas escolas, se quer introduzir na escola que o agro é veneno, que é isso, que é aquilo. Uns absurdos, uma falta de conhecimento e má fé, inclusive. É o que eu falo, a gente não tem um projeto de país. Nós precisamos de um projeto de país que todos abracem essa causa, porque isso é bom para todo mundo. Não é bom para o cara que faz o boi, que termina o boi. Não é bom só pro abatedouro, né, pro frigorífico. É bom para todo mundo. Cria-se empregos diretos e indiretos, impostos. Você imagina, nós estamos falando de 4 bilhões dentro do agro. Você imagina a quantidade de impostos diretos e indiretos que são gerados nisso, a quantidade de empregos que são colocados. Então, eu acho que nisso que você está falando, a primeira coisa, nós precisamos que o povo abrace essa causa e essa história, e não que alguns segmentos fiquem boicotando e criando narrativas erradas, simplesmente para querer estar no poder, ou até a má fé por conta de ONGs que provavelmente estejam atrapalhando no Brasil. E outra coisa, interesses externos muitas vezes. Então, nós não podemos nos vender, quando eu falo, eu estou falando esses nichos aí, se vender com essas ideias erradas e não tentar resolver o problema. Lógico que a gente não é perfeito, mas temos muito que melhorar, mas nós precisamos, primeira coisa, é ter uma consciência, que o povo precisa ter essa consciência para abraçar a causa junto. Pfeiffer, você comentou do seu funcionário. Você tem um sistema de gestão aqui diferenciado também na fazenda, né? Sim, aqui na fazenda, o pessoal é tudo registrado, recebe todos os seus direitos, né? E no final do ano a gente tem destina uma parte desses recursos na forma de um bônus para que eles participem também
do processo, né, do ganho. É aquela coisa do ganha-ganha, que é aquilo que eu falei, a 8, 10, 12 mãos, todo mundo ganha. Então, é aquilo que eu falei no início para todo mundo que vem trabalhar aqui comigo. A fazenda não é minha, ela só está no meu nome, ela é nossa. Então, você está aqui dentro, você está trabalhando, você vai ter parte, vai fazer parte desse negócio e vai receber os frutos disso. Recebe dividendos da fazenda. Exatamente. Né? E também nessa gestão você ouve mais os funcionários, né? Tem uma coisa que não é ver de cima para baixo, né? Você está mais convivendo ali no dia a dia, sabe as necessidades, e o funcionário se sente estimulado também a melhorar as condições da fazenda, né? Não, com toda certeza. Aqui o nosso trabalho, que nem eu falei, ele é dividido. Quando a gente toma uma decisão de fazer alguma coisa, é ouvir do outro lado, porque eu sempre falo, olha, você está na frente, você está na frente do trabalho ali, você tem uma ideia melhor do que você... Vamos fazer uma aplicação, por exemplo, de um fungicida, vamos começar a tal horário. Então o aplicador, ele tem toda a liberdade para determinar esse horário, esse dia, hoje está ventando, tem muita umidade no ar, tem uma previsão de chuva, não vamos fazer, tem toda a liberdade para bater o martelo em cima daquilo que a gente tem. A gente sempre discute tudo isso e sempre chega no resultado comum, e isso tem dado muito resultado para a gente aqui. Muito legal. Vamos parar para tomar um café de um minutinho? Vamos lá. Pfeiffer, qualquer pessoa pode ser produtor rural hoje? Com toda certeza. Hoje é muito mais fácil do que qualquer outra época, porque hoje você tem muita informação, né? Tecnologia. Então hoje a possibilidade de uma pessoa se tornar um produtor rural eficiente é muito mais fácil do que qualquer outra época. Mas o principal de tudo é que ele tome consciência de que é um negócio como qualquer outro, tá? Não cair naquela armadilha, não, eu sou produtor de comida, se a fazenda não produz, a cidade não come, tem que acabar com isso. Você é um produtor, né, de alimentos, como tem um médico, como tem um advogado, como tem qualquer outra pessoa. Você está ali para ganhar dinheiro, no final das contas você fazer um patrimônio e ter conforto para sua família. Então, o primeiro pensamento é esse. E para isso você tem que ter um conhecimento no mercado financeiro. Vai buscar esse conhecimento, que é super importante, porque isso está integrado. O mercado de commodities futuro só existe porque você produz, e a expectativa é essa. O que acontece quando o preço está baixo lá? Existe uma expectativa de produção maior. Então, se tem uma expectativa de produção maior, você sempre tem que conhecer melhor do mercado financeiro. Vou dar um exemplo. A gente vendeu, na safra passada, a soja mais cara do Brasil. Por quê? Quando o dólar bateu 6,39, nós fechamos um ano de antecedência o dólar. É uma outra coisa que precisa entender como que funciona. Por exemplo, o preço da soja. São 3 coisas que fazem o preço da soja: câmbio, prêmio e Chicago. Então você pode fechar os 3 em separados. Já que a China está promovendo essas coisas, eu estou com um prêmio positivo, legal, 20, 30 pontos acima, fecha prêmio. Dólar tá legal, tá com preço puxado, tá com preço lá em cima, fecha dólar. Então, fechar essas coisas pontuais. E em qualquer outra coisa você tem que analisar isso. Então, qualquer um pode ser produtor desde que amplie seu conhecimento, pega as informações que estão aí, consiga filtrar essas informações também em seu benefício, e eu acho que dá para ser feito tranquilo, sem problema nenhum. Qual que é o recado que você dá para o produtor, a pessoa que quer se inserir nesse mercado? Como é que ele começa? Arrendando terra, buscando conhecimento? Eu acho que o principal é buscar conhecimento. Primeiro é o seguinte, hoje você tem simulador para tudo, né? Então começa pelo mercado financeiro lá, você não precisa plantar nada para você ganhar dinheiro com produção. Se você tiver um conhecimento no mercado financeiro, já é início. Você começa por ali, e aí você vai desenhando aos poucos isso. Se você tiver uma propriedade, maravilha, ótimo, você pode trabalhar ela. Se não tiver, você pode arrendar também, que é um excelente negócio.
né? Mas o principal é que você busque essas informações. Mercado, custo, projetar aquilo para frente, qual é a necessidade de que está sendo buscado. E, então, dá para fazer, e o próprio produtor, hoje, principalmente, o que está dentro, né, que está inserido e está sofrendo todas essas dificuldades que está tendo hoje, buscar solução para esses problemas, e não paliativa, e não coisa para empurrar para debaixo do tapete, mas resolver os problemas, olhar para dentro do negócio dele e ver aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. Porque eu tenho até uma coisa comigo, você tem que fazer coisa diferente para ter resultado diferente, porque você fazendo a mesma coisa, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, é o seguinte, eu sou produtor de leite, ótimo, maravilha. Já pense em alguma coisa que você pode fazer a mais para ter uma outra renda. E mais, eu vou mais longe um pouquinho. Quando tem uma época muito boa, que você ganhou uma grana, não coloca todos os ovos numa cesta. Eu não estou sendo contra você aumentar o seu negócio e investir nele. Mas se você diversificar o seu negócio é muito bom. Você pode comprar ações de uma empresa, você pode comprar um lote, você pode construir uma casa ou alguma coisa para arrendar. Ter uma renda diferente daquilo que você está fazendo vai ser importante, muitas vezes, para passar numa crise de dificuldade que nem está essa hoje. Como é que você enxerga o Brasil para os próximos 5, 10 anos, com o momento atual, e qual a expectativa? Eu enxergo o Brasil, em primeiro lugar, vamos falar na parte política. Eu acho que a gente está no fundo do poço aí, infelizmente, né? Hoje você não vê políticos relevantes, que nem até estava conversando com um amigo meu, falando outro dia, falei, quem viu de São Paulo, alguns tempos atrás lá, senador, candidato a senador, Mário Covas, Fernando Henrique. Então, você tem uma prateleira de cima mesmo. Infelizmente, você tem uma geração de políticos hoje que estão aí bem fracos. Eu ainda não concordo de São Paulo estar importando políticos de outros estados. A gente tem um material humano muito grande. A gente está vendo novos políticos vindo aí, gente nova assim, muito boa mesmo. Então, eu olho o Brasil para mais longe um pouquinho. 5 anos eu acho que é uma transição, 10, 15, 20 anos, o Brasil bombando. Acho que a gente vem aí com um pessoal, com novos políticos, com ideias boas, com projetos de país. O Brasil realmente atingindo a sua vocação e provavelmente a gente vai estar na prateleira de cima dos países bem desenvolvidos. É lógico que isso é um projeto longo, mas eu acho que quem é brasileiro não tem que ir embora daqui não, tem que pensar em ficar aqui, porque esse aqui é o nosso lugar, e quem tem que ir embora é quem não faz parte desse grupo aí. Quer dizer, o brasileiro tem que abraçar o agro, que é a vocação natural dele. O agro, ele atinge como um todo. Eu tô falando do agro, eu vou ser meio suspeito porque é o que a gente trabalha, mas abraçar o Brasil. A gente tem a indústria do turismo que é gigantesca e que é muito forte, e agora tem também a indústria de transformação aí, de minerais. O nosso país, ele é maravilhoso. Nenhum país do mundo você tem inverno e calor no mesmo tempo. Nenhum país no mundo você pode fazer turismo de frio e turismo de calor em uma mesma época. Nenhum país do mundo você produz o ano todo. Então, a gente tem um povo trabalhador, só que infelizmente estamos elegendo mal os nossos representantes. Eu acho que esse é o ponto. Então, a gente tem tudo sim para dar certo. É uma jovem democracia, está passando por esses perrengues aí, né, de recém-democrático, mas vejo o Brasil assim bombando, um país de muito futuro mesmo. Encerrando mais um Sócio Rural, oferecimento de agro, fruto da terra, hoje com o nosso amigo José Donizete Pfeiffer. Muito obrigado.